Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Vídeo de hoje, auxílio emergencial, cumprindo o nosso compromisso de trazer para você diariamente o nosso boletim de notícias sobre a prorrogação do auxílio emergencial. A gente tem Bolsonaro falou, Rodrigo Maia e Janones também se pronunciaram e o Congresso deve estar voltando para fazer essa prorrogação. Tudo isso e muito mais nesse vídeo para você logo depois da nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no INSS Passo a Passo e se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos, em especial neste momento tão decisivo da prorrogação do auxílio emergencial, que a gente tem muita fé que vai sair e a gente vai trazer notícias nesse sentido para você. Além do mais, aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito ainda tem alguma dúvida? Basta você deixar no primeiro comentário fixado a sua pergunta que a gente vai responder e te ajudar. Gostou? Então dá aquele like logo agora para você não esquecer e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial. Boas notícias sobre a prorrogação. Bolsonaro falou, Rodrigo Maia e Janones também se pronunciaram a respeito e o Congresso está voltando para dar um jeito nesse auxílio. É o seguinte, começar com uma notícia aqui muito triste e depois fique até o final do vídeo que a gente vai ter a boa notícia ou as boas notícias. É o seguinte, a primeira é Covid-19, notícia do G1, Brasil terá janeiro mais triste da sua história, prevê pneumologista. Então fique em casa, se cuide, você que não pode ficar em casa, se cuide porque realmente janeiro deve ser o pior mês desde o início da pandemia, certo? Primeiro recadinho aqui para vocês. Agora começando as notícias boas. Vacinação começa dia 20. Prefeitos dizem que Pazuello, ministro da Saúde, anunciou para a próxima quarta-feira o início da vacinação em todo o país. Mas calma lá, pessoal. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro serão os idosos em instituições de longa permanência. A segunda fase devem ser imunizados 70% dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente e depois os prefeitos pediram para os profissionais da educação e eles devem receber até abril. Então veja só, num primeiro momento a Frente Nacional de Prefeitos disse ainda que na reunião Pazuello apresentou a seguinte previsão de quantas doses de vacina o país terá nos próximos meses. O valor é cumulativo, ou seja, a quantidade dos meses anteriores também é contabilizada nos seguintes. Então vai chegar a 80 milhões de vacinas em abril, o que é completamente insuficiente. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pesquisa. Queria que você deixasse aí nos comentários. Se a vacina vier, você vai tomar a vacina? Se não, por que você não vai tomar? Quero que você deixe aí nos comentários para a gente poder debater esse tema nos próximos vídeos, certo? Dando continuidade aqui. Por que eu falei da vacina? Porque a vacina é o remédio para a gente curar não só a pandemia, mas os efeitos dela também na economia. Então, como essa imunização deve demorar e muito, né? Ela deve se estender o ano inteiro. A necessidade do auxílio emergencial é gritante. E olha só a pesquisa que saiu fresquinha hoje. Para 70% dos brasileiros, auxílio deve sim ser prorrogado. Essa é uma excelente notícia porque põe mais pressão ainda no governo. Olha o que diz a matéria. Se há um consenso geral entre os brasileiros, é que o auxílio emergencial deve ser prorrogado neste ano. É o que afirmam 70% dos entrevistados na última pesquisa Exame Ideia, projeto que reúne a Exame Research, braço de análise de investimento da Exame e o IDEA, Instituto de Pesquisas especializado em opinião pública. O levantamento inédito também mostra que 26% apenas dos brasileiros são contrários à continuidade do auxílio e 4% não souberam opinar. O apelo pela continuidade do benefício é maior entre a população mais vulnerável, 77% dos que ganham até um salário mínimo e 78% dos que não conseguiram completar o ensino fundamental defendem a extensão do auxílio. Os que apoiam o governo Bolsonaro, olha que importante, também são os mais favoráveis à renovação do benefício. Entre os que avaliam o governo como ótimo ou bom, 72% concordam com a necessidade da extensão. Já entre os que consideram o governo ruim ou péssimo, 69% apoiam a prorrogação. O levantamento da Exame também aponta que os grupos de maior renda e escolaridade são os que consideram que o auxílio deve ser suspenso para não afetar a economia do país. Entre os que têm ensino superior, 29% são contra as novas parcelas do auxílio,
No grupo dos que ganham 5 salários mínimos ou mais, 34% também são contrários, mas é óbvio, eles não precisam. Como a gente disse, nessa pandemia quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre, é por isso que eles não sabem da realidade de quem precisa. Mas essa pesquisa aqui é excelente para colocar pressão. Outra excelente notícia, caos em Manaus, está todo mundo acompanhando o caos que está em Manaus, completamente abandonado, é culpa da agenda negacionista de lideranças, diz Maia. Presidente da Câmara dos Deputados se posicionou sobre a falta de oxigênio na capital do Amazonas e disse que solicitou a volta antecipada do recesso dos parlamentares. Olha o que diz a matéria. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 14, para falar sobre o caos na saúde pública em Manaus e atribuir a culpa pelo que acontece no país à agenda promovida por muitas lideranças brasileiras. A falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultado da agenda negacionista que muitas lideranças promovem, afirmou ele. O deputado falou mais uma vez que defende a volta das atividades do Congresso já na próxima semana para garantir que as forças se unam para salvar vidas. O Congresso entrou em recesso dia 23 de dezembro e só deve voltar dia 1º de fevereiro. Então, Rodrigo Maia ainda é o presidente, ele estando a favor desse retorno é uma excelente medida e já para a semana que vem, até porque ele quer pressionar o Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial. E está aqui também o senador Alessandro Vieira. Estamos em janeiro e os brasileiros não têm vacina nem auxílio emergencial. São mais de 20 milhões de pessoas jogadas na extrema pobreza, são mais de 200 mil mortos. Em Manaus, as pessoas morrem por falta de oxigênio. E o Congresso em recesso por omissão criminosa de Davi e Maia. Então Maia já se manifestou, já deve ter agora um retorno do Congresso na semana que vem. É o que a gente torce para prorrogar esse auxílio emergencial, principalmente. Tá aqui, ó, Paulo Guedes sendo fuzilado também, totalmente. Por quê? Porque Guedes está comemorando o austericídio com o teto de gastos, ou seja, o Congresso está fora, ele não pode fazer nada e com isso o fim do auxílio emergencial, segundo ele não pode fazer nada, tá? Ele vai empurrar 24 milhões para a pobreza e está comemorando porque ele não pode fazer nada, afinal o teto de gastos está lá e ele não pode rompê-lo. Então a volta do Congresso é providencial para isso e vai surtir efeito porque está envolvendo política. Quem prorrogar o auxílio emergencial vai ganhar muita popularidade. Como a gente falou aqui, ó, sem o auxílio emergencial, Brasil deve ter mais de 20 milhões na pobreza. O Congresso deve voltar para resolver isso. Bolsonaro falou na sua live semanal sobre o auxílio emergencial, assim como o deputado André Janones. Eu vou deixar vocês agora com os dois vídeos. Acompanhe o que o Bolsonaro falou para vocês verem como o Brasil está completamente abandonado e acompanhe até o fim, porque tem a fala do deputado André Janones e vale muito a pena você conferir. Quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários e também, se chegar a vacina, você vai se vacinar ou não vai? Se não vai, por quê? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Confira agora a fala do presidente e do deputado André Janones. País que criou medidas em 2020 para que não se perdesse mais milhões de empregos no Brasil ainda, com várias medidas. Como, por exemplo, via Caixa Econômica Federal, que fez todo um trabalho enorme, nós conseguimos pagar 68 milhões de pessoas o auxílio emergencial. Foram 5 meses de R$600 e 4 meses de R$300. Qual país do mundo fez isso? Fez, que eu sei, os Estados Unidos. Um cheque de $1.000 para muita gente lá. Diz com esse qualquer outro país do mundo. Alguém lembra Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Angola, França, Itália? Alguém fez isso? Eu desconheço. Nós fizemos. E agora eu sou criticado. Depois de 9 meses, que tem que chegar a um ponto final. Não é que eu não quero pagar. Não tem dinheiro no cofre. Esse dinheiro chama-se endividamento. E quem está criticando que perdeu emprego, reclama de quem tirou seu emprego. Não fui eu quem fechou o comércio. Não fui eu que falou, fique em casa, que economia você vê depois. Desde o começo eu tinha uma linha. E não pude agir nela por decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que essas medidas de isolamento, de lockdown, de confinamento, entre outras, caberia exclusivamente a governadores e prefeitos. E ao governo federal coube o quê? Recursos e meios. E não faltaram meios, não faltaram recursos do governo federal para estados e municípios. Tanto é verdade, tá,
que eu desconheço que qualquer prefeitura deixou de pagar o 13º do ano passado. Todo mundo teve recurso para pagar o 13º. Os jovens prefeitos estão satisfeitos que não tem essa dívida e quem foi reeleito também passou o ano sem ter dívida. Então o governo federal fez tudo para ajudar no combate à pandemia. Faço um compromisso com o povo brasileiro, que se eleito for presidente da Câmara dos Deputados, no mesmo dia das eleições, no mesmo dia, horas após ser eleito, já estará pautada na primeira sessão do ano as matérias que visam a prorrogação do auxílio emergencial. Esse é o compromisso que eu faço com os mais necessitados e com o povo desse país. Me desafiaram durante muitos meses a provar de onde o país poderia tirar recursos para pagar o auxílio emergencial ao povo brasileiro. Eu provei N vezes, mas infelizmente, para uma parte da imprensa, para uma parte da opinião pública, não é interessante mostrar que um deputado de primeiro mandato, eleito com quase 180 mil votos, lá do interior de Minas Gerais, conseguiu provar, como 1 e 1 são 2, que o Brasil não está quebrado, que é possível pagar o auxílio emergencial, até mesmo um auxílio permanente, e aí, num futuro a gente se discute os valores, mas não é interessante para essa parcela da opinião pública mostrar que existe, sim, de onde se retirar os recursos financeiros necessários para pagar esse auxílio emergencial, que nada mais significa do que conceder um pouco de dignidade e esperança ao sofrido povo brasileiro. Me desafiaram e eu devolvi o desafio. Depois de provar que tinha sim de onde tirar os recursos, ou melhor, se tem de onde tirar os recursos, encaminhei as propostas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que infelizmente preferiu me chamar de idiota em suas redes sociais. Não conseguiu debater, não conseguiu entrar no tema e tentou me colocar como inimigo. Não sou inimigo do presidente, eu sou um amigo do povo brasileiro, eu estou do lado do povo brasileiro. Todas as matérias que vierem para essa casa, que forem de interesse do povo brasileiro, elas serão pautadas. E todas que não forem de interesse do povo brasileiro, a gente pode pautar também para se iniciar uma discussão. Não existe democracia sem discussão. Como presidente da Câmara dos Deputados, eu não vou pautar apenas aquilo que eu concorde. Eu vou pautar, inclusive, matérias que eu seja contra. Mas eu não encontrei até hoje, em 2 anos nesse parlamento, a explicação para a fuga do debate, para a covardia de setores do nosso país, para a covardia de alguns aqui no nosso parlamento que não tem coragem de olhar nos olhos do povo brasileiro e fazer um debate honesto e transparente. É muito compreensível que alguns parlamentares entendam que o auxílio emergencial não possa continuar. É compreensível o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. É compreensível o posicionamento do ministro Paulo Guedes. O que não é e nunca será compreensível é a falta de transparência. É a fuga do debate. Aqueles que entendem, e eu estou citando aqui o auxílio emergencial porque é isso que o povo lá fora quer saber. Essa é a causa do povo brasileiro hoje.